Na nossa videoaula de hoje nós vamos revisar aqui o nosso conteúdo aqui de radiciação. Dando início aqui à nossa revisão, a gente vai relembrar aqui quem são os elementos que compõem aqui essa operação de radiciação. De início aqui, ó, a gente vai olhar aqui para o índice, ó, esse N aqui, ó, colocou raiz enésima de A é igual a B, né? Onde esse N aqui é o nosso índice, esse aqui é o radical. Quem fica aqui dentro do radical é o radicando. E aqui o resultado, ó, nosso B aqui é a nossa raiz. A gente vai ver aqui alguns exemplos de como a gente faz para encontrar a raiz quadrada de um número. Eu trouxe aqui um exemplo aqui de início aqui, ó, raiz quadrada de 4. Não tem nada aqui, a gente coloca o 2. E aqui eu posso reescrever esse 4 quando sendo 2 vezes 2, né? Lembrando lá de potência, o número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. E quando isso acontece, ó, quando o índice aqui, ó, dá para simplificar com o expoente, eu consigo extrair essa raiz. Nesse caso, eu chego à conclusão que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu posso... O que vem ser, na verdade, a raiz quadrada de um número? Ora, a raiz quadrada de um número é um número que, quando eu multiplico por ele mesmo, vai me dar o radicando. Isso é verdade. 2 vezes 2, ó, ele vezes ele mesmo, me deu o radicando, que é 4. Trouxe aqui mais alguns exemplos, onde aqui eu estou querendo encontrar a raiz quadrada de 25. Eu vou fazer aqui a decomposição em fatores primos. Ó. Como eu devo proceder para fazer a decomposição? Eu vou começar a decompor pelo menor número primo. Nesse caso, o menor a gente sabe que é o 2. Menor número primo par, né? E o único par, na verdade, é o 2. Não dá. Na verdade, nem dá por 3 também, que é o segundo menor. Por quê? Porque para que um número seja divisível por 3, a soma dos seus... Ou ele é divisível por 3, claro, ou a soma dos algarismos deles é divisível por 3. É um número divisível por 3. Não é o nosso caso, porque 5 mais 2 é 7, 7 também é primo. Mas aqui, ó, usando o critério de divisibilidade por 5, ó, esse número aqui termina em 5, então ele é divisível por 5. Então, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. E então eu posso reescrever esse 5, ó, como sendo 5 ao quadrado, porque 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E sendo assim, ó, eu posso reescrever essa raiz aqui quadrada de 25 como sendo raiz quadrada de 5 elevada ao quadrado. Só lembrando, ó, que quando não tem nada no índice, eu posso colocar o 2, que é raiz quadrada. E simplificando esse com esse, ó, eu vou obter aqui o 5 como resposta. Quando eu consigo simplificar aqui o índice com o expoente, esse número sai da raiz. E, portanto, eu consegui extrair a raiz de 25, que é 5. Exatamente, porque 5 vezes 5, ó, a gente concluiu que a raiz quadrada de um número é um número que, multiplicado por ele mesmo, me dá o radicando. Ó. Lembra quem é o radicando? É o númerozinho que está aqui dentro do radical. E 5 vezes 5 é 25. Ótimo. Mais um exemplo aqui. A gente quer calcular agora a raiz quadrada de 81. Novamente, a gente vai fazer aqui a decomposição. Bora decompor o 81. Usando os critérios de divisibilidade, ó, 8 mais 1 é 9. Então 9 é divisível por 3. Logo, 81 também é divisível por 3. 81 por 3, ó, vai me dar 27. 27 continua sendo um número divisível por 3. Porque 7 mais 2 é 9, e 9 é divisível por 3. 27 dividido por 3, ó, eu vou obter 9 como resposta. 9 é divisível por 3, que dá 3, e 3 por 3 dá 1. Quando eu chego aqui no 1, terminou a decomposição. E, portanto, eu posso reescrever o 3, ó, como sendo 3 elevado na quarta potência. Porque, ó, o expoente, ó, lembrando lá de potência, esse expoente aqui indica quantas vezes essa base está se multiplicando. Ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Está em produto aqui 4 vezes. E dessa forma, ó, eu posso reescrever o 81 como sendo 3 elevado na quarta potência.
Só lembrando, ó, que quando é a raiz quadrada não precisa aparecer o índice, mas tem um 2 ali. E agora eu posso dividir ambos aqui, ó. E eu consegui fazer isso, porque 4 e 2 são números divisíveis. 4 dividido por 2 dá 2, então o 3 saiu na raiz elevada ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado, você sabe que é 3 vezes 3, e a resposta aqui vai dar 9. E, portanto, a raiz quadrada de 81 é 9. E se você for conferir, 9 vezes 9 realmente dá 81. Por fim, a gente quer calcular aqui, nesse exemplo 1, ainda com raiz quadrada de 49. Vou fazer a decomposição do 49 aqui do ladinho. Ora, 49 é divisível por 7, que dá 7, ó. 7 por 7 dá 1, ó. E eu posso reescrever 49 como sendo 7 elevado ao quadrado. E, portanto, ó, vou ficar com isso aqui, ó, 7 elevado ao quadrado. Mais uma vez, a gente vai lembrar que aqui é o 2. E eu posso simplificar 2 com 2, o 7 saiu da raiz. E, portanto, a raiz quadrada de 49 é 7. Vamos aqui agora calcular aqui mais alguns exemplos. Agora a gente vai calcular a raiz quadrada. Perdoe-me, agora a gente vai calcular algumas raízes, só que dessa vez agora a raiz cúbica, onde o nosso índice, ó, é 3. Vamos utilizar da mesma ferramenta que a gente estava utilizando aqui nos exemplos anteriores, quando a gente estava calculando aqui as raízes quadradas. Eu vou fazer a decomposição do 8. Eu vou reescrever o 8 de outra forma para eu poder simplificar. 8 é um número par, então já dá para dividir por 2. 4. 4 também é par, dá por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. Terminamos a nossa decomposição. Ora, a gente sabe, ó, que para mim reescrever isso aqui como uma potência, que é o que eu quero, eu tenho que... O expoente vai ser quantas vezes o 2 está se multiplicando aqui. 1, 2, 3. Então, 8 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó, como 2 elevado ao cubo. Perfeito, ó, apareceu 3 aqui com 3 aqui. Eu posso simplificar. Opa! Quando a gente faz isso, a gente calculou a nossa raiz, né? E a raiz cúbica de 8 também é 2. Então, a raiz cúbica de um número é um número que multiplicado por ele 3 vezes vai me dar o meu radicando. Exatamente, ó, 2 vezes 2 vezes 2, ó, vai dar 8. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Muito bem. Prosseguindo aqui, a gente vai fazer o mesmo. A gente vai fazer a decomposição do nosso 27. 27, ó, dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos é um número divisível por 3, que 2 mais 7 é 9. E vai me dar 9. Que dá para dividir por 3, que dá 3, que dá para dividir por 3, que dá 1. Terminamos aqui a nossa decomposição. E 27, ó, perceba que 27 é igual a 3 ao cubo. E então eu vou fazer o seguinte, vou reescrever aqui, ó, o 27 como sendo 3 ao cubo, que é igual 3 ao cubo. Foi o que aconteceu, isso aqui, ó, simplifiquei. Quando eu simplifico, sai fora da raiz. E a raiz cúbica do 27 a gente percebeu que é 3. Por fim, aqui, para finalizar o nosso vídeo, eu queria trazer uma curiosidade aqui, ainda sobre o conteúdo de radiciação. Imaginemos que a gente quisesse calcular, ó, a raiz quadrada de menos 4. Se a gente for revisar aqui no nosso exemplo anterior, no início, quando a gente fez do raiz quadrada de 4, a gente calculou e deu 2. Ó. A gente fez e a gente concluiu que a raiz quadrada de um número é um número que, quando eu multiplico por ele mesmo, me dá o radicando.
Então vamos tentar voltar aqui para o nosso exemplo, para nossa curiosidade, e tentar calcular a raiz quadrada de menos 4. Então, ó, eu já sei que a raiz quadrada de menos 4, um número multiplicado por ele mesmo para dar 4 tem que ser 2. Então, existem duas possibilidades. Qual é? De eu multiplicar menos 2 vezes menos 2. Para ser a raiz quadrada, vai ter que dar menos 4. E existe a possibilidade de eu multiplicar 2 vezes o 2. Se algum desses números, ou 2 ou menos 2, der menos 4, um desses aqui vai ser a raiz quadrada. Vamos lá no 2. O 2 a gente já sabe que não é, porque 2 vezes 2 dá 4. E aí, 2 não pode ser a raiz quadrada de menos 4, porque o que encontramos como resposta foi o 4 positivo. Agora vamos aqui. 2 vezes 2 também é 4. Agora no jogo de sinais, ó, quando eu faço menos vezes menos, sinais iguais na multiplicação e na divisão também dá positivo. E portanto, eu não consegui um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4. E a nossa resposta aqui da nossa curiosidade é que não existe raiz de um número negativo, não existe raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos reais. Não existe. Não existe esse número. Beleza? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tenham tirado todas as dúvidas sobre radiciação. E a gente vai gravar outros vídeos trabalhando algumas propriedades de radiciação. E na sequência, nós vamos postar também alguns vídeos resolvendo alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo para a prova de vocês.